Olá, queridos e queridas, bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu comecei ontem um tema e quero continuar hoje o tema nosso, o caminho de um homem com uma mulher. Na verdade, eu estou expondo aqui no programa Crer é Também Pensar, o livro que eu lancei a semana retrasada. Nós lançamos então o nosso livro O Caminho de um Homem com a Mulher lá no Rotary Club. Eu quero até aproveitar a oportunidade de pedir perdão, desculpa a algumas pessoas que chegaram lá e acabou não tendo lugar para as pessoas. Nós só conseguimos colocar lá 250 pessoas. Algumas pessoas ficaram constrangidas, nos desculpe, nos perdoe por isso, né? Já que foi avisado na InterTV, também aqui na rádio, mas eu gostaria que você lesse o livro, já está na Livraria Vida, você pode procurar lá, o livro nosso, O Caminho de um Homem com uma Mulher. E eu resolvi então expor o livro aqui. Ontem nós iniciamos, eu quero continuar hoje, e eu quero introduzir hoje dizendo que eu falei ontem, que o caminho de um homem com a mulher é um caminho sem volta, não é? Por quê? Porque estamos tratando de aliança de casamento. Desde já eu quero dizer que eu sou contra a separação. Contudo, eu não vou ficar apedrejando uma pessoa que separou. Eu gosto sempre de brincar e dizer o seguinte: se você já separou 2, 3, 4 vezes, agora quieta o facho. Já que você disse que converteu, é nova criatura, glória a Deus por isso. Agora eu defendo que o casamento é indissolúvel. Mas se houve a dissolução, não venha reclamar da vida, não venha reclamar de Deus, não venha culpar, ficar aí culpando um ao outro. Cada um deve se queixar dos seus próprios pecados e boas, não é? Então, quando eu falo no livro aqui, o caminho de um homem com a mulher, é um caminho sem volta, pois estamos tratando de aliança de casamento. É um caminho desafiador, porque são duas pessoas diferentes em todos os aspectos, físico, emocional, social, né? É o que eu perguntei e quero responder mais uma vez: como podem duas pessoas criadas de maneiras diferentes, com temperamentos diferentes, mundos diferentes, com todos os opostos possíveis e gritantes, com escolhas peculiares, né? E suas individualidades, andarem juntas até que a morte as separe? O poeta Agudo declarou que ele não conseguia entender. Não conseguia. E eu tenho defendido o seguinte, que na verdade conseguem viver até que a morte separe os dois juntos, porque a ideia é de Deus. Que quando você tem fé, é o que daqui a pouco eu vou falar, que o caminho de um homem com a mulher, viver a vida a dois, o que sustenta o caminho de um homem com a mulher não é o amor, mas o que sustenta o caminho de um homem com a mulher é a aliança, é o compromisso que eu firmei diante do altar. E ainda que a pessoa fez uma aliança lá debaixo de uma árvore, lá debaixo de uma cachoeira, lá numa crença totalmente supersticiosa, Deus foi testemunha daquela aliança. Foi o que eu pontuei aqui no nosso livro, e eu estou apenas introduzindo para continuar hoje falando de alguns capítulos. Então veja bem, é através de um homem e uma mulher que, ao se tornarem uma só carne, que se exemplifica a unidade da Trindade. Nesta união, a revelação da paternidade de Deus é manifestada no cumprimento dos papéis de cada cônjuge. Então, no ambiente família, dentro de casa, família deve ser um ambiente de quê? De harmonia, de aconchego, de paz, alegria, amor, unidade e segurança, proteção e refúgio. Aí na sua casa, minha irmã, meu querido, aí na casa suas, deve ser um ambiente de quê? De proteção. É um lugar onde se manifesta a glória de Deus, porque foi Deus quem instituiu o matrimônio. Deve ser um lugar onde os seus membros os membros possam expressar os seus sentimentos, carinho, respeito, calor do afeto. Então, deve ser um lugar, a família, o casamento, aí a sua casa deve ser um lugar
onde cada um tenha o seu espaço, privacidade, mas ao mesmo tempo a liberdade de transitarem sem constrangimento, visto que todos anseiam por viverem unidos numa simbiose sadia. A família não é um ambiente de perfeição, não é verdade? Não é. Não é, porque somos pecadores. Pois a família é formada por pessoas pecadoras, dependentes da graça de Deus, que lutam juntas para cumprirem o propósito de Deus, que as uniu para tanto. Por isso, olha para você ver, é o que eu coloco aqui no livro nosso. Há no ambiente familiar amor, mas também ódio. Há serenidade e paz, mas também indignação e revolta. Há palavras ternas que abençoam, mas também palavras duras que machucam. Há elogios que elevam a autoestima, mas também desdéns que dilaceram a alma. Há perdão, mas também mágoa e ressentimento. Há agradecimento, elogios, mas também insatisfação e críticas. Há partilha e solidariedade, mas também egoísmo e solidão. Há promessas de fidelidade, mas há também traição. Então veja bem, o que precisamos entender é que família, olha bem, o que precisamos de entender, gente, é que família é um projeto de Deus. É preciso buscar nele a direção para que possamos melhorar a vida uns dos outros, neste ambiente de risos e de choros, de beijos, de abraços, de palavras duras, mas também lugar de poesia, de romance, mas também aridez, cantinho de ternura, de poesia, mas também de ira, espaço de apoio e de suporte, mas também de inércia e de tristeza. Então veja bem, apesar dos contratempos que existem nesse espaço, chamado casa-lar, ele foi o meio criado por Deus para vidas serem geradas. Por isso, ao falarmos de casamento, família, estamos falando de um átrio onde se celebra a vida. É um recinto onde se faz um altar de adoração ao Criador. Aí eu quero então falar com vocês, nesse dia de hoje, dando continuidade à exposição desse tema, que é a exposição do meu livro, completa. Eu quero falar hoje o caminho da águia no céu. Nós introduzimos ontem dizendo aqui o texto de Provérbios, capítulo 31, versículo 18, quando Agur, o poeta de Deus, na sua sensibilidade, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, mas há uma 4ª coisa que eu não consigo entender. O caminho da cobra sobre a penha, o caminho da águia nos céus, o caminho do navio em alto mar, o caminho de um homem com uma mulher. E aí ele fala do 5º caminho, que é o caminho da mulher errante, que eu falei ontem, a mulher adúltera. E aqui eu quero falar agora então o caminho da águia no céu. A águia é uma das aves mais lindas feitas pelo Criador. A águia é símbolo de nobreza, de bravura, beleza, agilidade e perspicácia. O seu caminho é altaneiro, seguro, certo e com direção objetiva. Os voos da águia são voos determinados, altaneiros, fixos, sem retorno. Quando a águia lança o seu voo, o faz com estilo de que almeja ser vencedora, galgar os lugares altos até atingir uma altura, porque é de lá do alto que a sua visão é prospectiva. Então o primeiro voo da águia é audaz. O segundo voo é maior que o primeiro, o terceiro voo maior que o segundo, e assim é a sua meta de voar cada vez mais alto. Não há embaraços no seu voo, pois em linha reta, rapidamente atinge o seu alvo, até poder pairar sobre as alturas. Queridos e queridas, a Bíblia nos ensina aqui em Isaías 39:41, que eu e você, que fomos eleitos por Deus, e você que é casado, casada aí, o cristão é comparado a uma águia.
Olha o que diz aqui Isaías 40, 39, 41. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Certamente, o Espírito Santo de Deus, ao inspirar o profeta Isaías aqui, para escrever o que está aqui, esta afirmação, queria nos dar instruções profundas para nortear nossa caminhada neste mundo. Se você e seu cônjuge são daqueles que esperam no Senhor, então considere-se como a águia de Deus. Amém? Amém, amada? Hein? Considere-se como a águia de Deus, amado. Que foi chamado, você foi chamada por Ele para voar alto e atingir os picos mais elevados da intimidade com Deus e viver de vitória em vitória, apesar dos percalços, tempestades e nuvens tenebrosas. O segredo é entender o voo da águia e em compará-lo seguir. O caminho de um homem com a mulher deve ser como o caminho de uma águia nos céus. É o que o poeta fala. Desde o início, quando selam a aliança de compromisso e partem como águias vencedoras para os voos altaneiros, o que acontece? O casalzinho abençoado tem de tudo para ser grande, porque conta com as bênçãos de Deus e foram declaradas sobre eles, sobre o casal, as suas infalíveis promessas, as promessas de Deus. Não há como não prosperar em todos os aspectos, pois como águias, cada ação, cada projeto, cada iniciativa segue com determinação de águia, que com seus voos ousados se lança na conquista dos seus ideais. O caminho de um homem com a mulher deve ser como a águia nos céus. Assim como a águia que espera o soprar da corrente de ar quente para ela levantar o voo ou os seus voos em direção ao céu, o casal. Escuta, minha irmã, meu irmão. Escuta, casal abençoado. Escute. O casal que segue o caminho da águia sabe esperar o tempo certo. A vontade de Deus para colocar em prática aquilo que quer empreender. É importante que os cônjuges sejam sensíveis ao ar quente do Espírito Santo, como a águia, que espera aquele ar quente para subir. Buscar nele a confirmação e a revelação do momento em que podem seguir o plano de voo. Deus está me usando para falar com você nessa manhã, ao expor aqui o meu livro de uma maneira muito prática. O caminho de um homem com a mulher. O casal de águia deve viver para adorar a Deus e manter comunhão com Ele. Portanto, é essencial perceber em que direção o Espírito Santo quer te levar, quer levar-nos, como águias de Deus. A Bíblia diz em Romanos aqui 8,14, que os que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não somos capazes de guiar nós mesmos, irmãos. Por isso que o casal depende de Deus, do Espírito Santo de Deus. Eu quero perguntar a você que me ouve agora. Você tem buscado ao Espírito Santo de Deus para te guiar? Nós somos guiados por Ele. Guiar significa acompanhar, mostrando o caminho, orientar. O estado de cada um de nós é imperfeição e jamais terá a habilidade por si só de seguir o caminho certo. O profeta Jeremias escreveu aqui, em Jeremias 10, 23, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Então será por quê que o caminho do homem com a mulher não conseguirá, irmãos? Jeremias ouviu Deus, porque Deus revelou para ele. E ele ouviu quando Deus o revelou sobre a sua avaliação ao esquadrinhar o homem e declarar o porquê da incapacidade deste em se guiar.
Por isso, quem sabe você que me ouve, o teu casamento não está bem, sabe por quê? Há muito tempo você distanciou de Deus. Não tem como viver a vida a dois sem o Espírito Santo. Não tem como pastor, liderar a igreja sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia. E Deus revelou aqui a Jeremias como é a intimidade minha e sua, meus irmãos. Ele declara em Jeremias 19:9, o coração é mais traiçoeiro do que qualquer outra coisa e está desesperado. Quem o pode conhecer? Há muitas pessoas que se casaram confiadas apenas na sua religiosidade, talentos, capacidade financeira, tradição familiar e acabaram se perdendo neste caminho de viver a vida a dois. Apesar que são os dois, mas estão sozinhos. Como que duas pessoas com coração corrupto irá sair de um beco sem saída, de um problema que está vivendo? Não há como seguir nesta caminhada de vida a dois, por mais romântica, poética. Mas não dá. Pode ter paixão. Todos os sentimentos, olha, que mexem com a gente, maviosos, que eletrizam a minha alma, a sua alma, a alma apaixonada, se não tiverem na direção do Espírito Santo, desvanecem em pouco tempo. Por quê? Porque nós somos ruins, somos maus. Então o caminho de um homem com a mulher deve ser como a águia nos céus, que é levada pelo vento quente, que o sopro do Espírito Santo que vai conduzir a mim e a você. Vivemos em um mundo onde outros ventos sopram para enganar e desviar o caminho seu, meu irmão, minha irmã. O espírito da impiedade opera na vida da maioria das pessoas neste mundão sem fronteiras. O sistema pecaminoso deste mundo tem a sua própria força que atrai, seduz e desvia o casal, impelindo para os abismos mais terríveis. O Espírito Santo é o Espírito da verdade que produz em cada filho de Deus um comportamento e uma postura de um viver segundo os propósitos daquele que instituiu o matrimônio. Não há como perdurar o caminho de um homem com mulher se não houver a inteira dependência do vento do Espírito Santo. Eu queria pedir você para que você clamasse a Ele hoje. É o Espírito Santo. É o nosso ajudador. Não há como o caminho de um homem com a mulher perdurar, ter êxito. Se a tua casa aí não está bem, se a tua família não vai bem, se o teu casamento não vai bem, busque o Espírito Santo de Deus. Possivelmente você que está neste momento me ouvindo está enfrentando alguma luta no seu relacionamento conjugal. Se você tem uma aliança com Deus, tome consciência agora mesmo de que o Senhor, por meio do Espírito Santo, te fortalece para que você e seu cônjuge resistam os ataques de Satanás, os ataques deste mundo sedutor, traiçoeiro e as concupiscências que têm desviado a tantos e a tantas, levando-os à separação e a ruínas. Não há como vencer as paixões e as atrações tão fortes que querem corromper o seu relacionamento se não for com a ajuda do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Estamos falando aqui hoje sobre o caminho de um homem com a mulher, e eu estou falando que o caminho de um homem com a mulher deve ser como a águia no céu, conforme coloca aqui o poeta de Deus, Agur. A águia voa, gente. É outra característica dela. A águia voa em linha reta. Não é como outros pássaros que voam dando piruetas e com voos rasos. Isso significa que o caminho de um homem com a mulher deve ser um caminho sem empecilhos. Quantos casos que temos tomado conhecimento de que o homem casou, mas continua embaraçado com negócios escusos, que o atrapalham na sua caminhada com a sua esposa. Quando alguém se lança num relacionamento conjugal é para valer. Não há meio termo. É seguir uma nova trilha.
onde não há atalhos, rodeios. Escute, relacionamento conjugal não é uma união para usufruir dos prazeres da carne e viver numa temporada de curtição. Não. É uma aliança inviolável. É inaceitável o pensamento mundano de que, se não der certo, separaremos. Não. Há um propósito. Veja, vocês estão casados. Está querendo separar, minha irmã? Quem sabe vocês não estão bem. Peça ajuda, por favor. Busque ajuda. Casamento tem as dificuldades? Tem. Viver a vida a dois é um desafio, mas é uma grande oportunidade em Cristo. E é um grande privilégio, apesar dos pesares. Escute, há um propósito, porque estamos falando do caminho da águia. Há um propósito quando a águia se atira para o vento. O caminho dela é altaneiro, numa linha reta, tem uma direção e objetivo, pois ela vê ao longe. E a sua perspectiva é apanhar comida e levar para o ninho. Assim é o caminho de duas pessoas que se amam e fazem um compromisso de seguirem juntas. A intenção é cumprir as metas traçadas pelos dois, dividindo os bens conquistados com o suor do trabalho. Os dois vão juntos. Então tenha, você que está aí me ouvindo, tenha com seu cônjuge esta meta. Vemos uma quantidade enorme de casais que não prosperam, não saem do lugar, não crescem nem materialmente e tampouco espiritualmente. Não ousam voar alto. Isso porque casaram, mas ainda continuam apegados e muitos apegados à família. A Bíblia diz aqui em Gênesis: deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua esposa e serão os dois uma só carne. Não deixar os pais, continuam morando dentro de casa. É verdade que no início do casamento alguns jovens enfrentam grandes dificuldades por não terem um apartamento, não é? Quem sabe é você que está aí. Não tem a casa. E os pais oferecem um barracão no fundo ou moram dentro da própria casa. Mas temos visto casos, presta atenção, e quem sabe é o caso seu, hein? Casos e casos de casais que foram se acomodando e já nasceram os 2 filhos, 3 filhos e não tem mais nem perspectiva de quando vão ter o seu cantinho. Por isso, tomara que neste momento e quando você lê o meu livro, você possa tomar uma decisão. A dissertação desse livro tem como propósito abençoar a tua vida. Você seja renovado pelo Senhor e receba o espírito de ousadia da águia. E determine em seu coração, você e seu cônjuge, que vão partir para os voos altaneiros e conquistarem seus objetivos. O casal tem que ter metas. Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Colocou em cada um de nós a capacidade de tomar decisões, fazer escolhas, sonhar, gerenciar, criar. Tanto o homem como a mulher sentem-se realizados, felizes. A autoestima se eleva. Quando empreendem, conquistam, constroem juntos com o suor dos seus rostos. Eu vi um caso de uma moça e um rapaz que estavam noivos e se preparavam para o casamento. E eles estavam ouviram uma mensagem do pastor Cláudio Duarte, em que nesta palestra para casais ele fala que o casal deve fazer uma planta de casa antes de decidirem casar. Depois que ela ouviu aquela palestra, por sinal profunda, engraçadíssima, pelo jeito cômico do pastor Cláudio Duarte, ela chamou o seu noivo e falou sobre a planta da casa que eles juntos precisavam de fazer. Ele faria a sua e ela a dela. E em meio à discussão, ao comparar as plantas, gerou-se um desconforto entre os dois. A ideia é que os dois façam cada um a sua planta, em vez de colocar apenas cômodos na casa, devem expor numa folha quais são as metas materiais, espirituais de ambos. E aquela menina percebeu que aquele seu noivo não seria o homem que ela queria para viver o resto da sua vida.
Ele havia batizado em sua igreja para namorá-la, parou de fumar, beber, mas quando eles foram para o desafio da planta, estranharam-se. Então faça sua planta, você está namorando aí. O que é essa planta que eu estou explicando? É a planta, você vai desenhar lá o que você sonha para o seu casamento, como que você vai querer que crie os filhos, como que vocês irão fazer, cada um coloca. Porque de repente não combina. O alvo dele é um, o seu é outro. O propósito dela é um, o seu é outro. A moça quer casar e fala assim, eu vou casar, mas depois eu quero ir embora estudar. Para onde? Para os Estados Unidos. Vai casar. E veja que essa menina, ela era apaixonada pelo rapaz. Mas resolveu dar um passo de fé e não casar com aquele rapaz. Ela sofreu um bom tempo. Deus já estava preparando para ela um homem que tinha uma planta de uma casa que encaixou certinho com a planta dela. O caminho do homem com a mulher deve ser assim. Cuide-se você que está namorando, para que não seja levado pela paixão. A paixão com o tempo fica morna. Ela não fica fervendo para sempre como é o namoro. É preciso ter a cautela da águia. A águia voa bem alto. E lá do alto, ela consegue ver de uma maneira mais clara todas as coisas que passam lá embaixo. Por isso temos que pedir a Deus a visão de águia. A águia tem uma visão tridimensional. Enquanto que o homem só pode visualizar em 180 graus, a águia tem a capacidade de ver 360 graus. O campo da visão da águia é maior, como também é melhor. Ela, lá na altura de 1000 metros, consegue ver um pequeno rato entre as folhas ou gramas. As suas vistas não são ofuscadas pelo brilho do sol. Isso significa que, quando os cônjuges esperam no Senhor e colocam o seu relacionamento na direção de Deus, Deus dá discernimento, visão, além do alcance normal. E, ao contemplarem sua glória, não tem as suas vistas ofuscadas pelo seu brilho. Os dois passam a ter o discernimento espiritual das situações difíceis que enfrentarem. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2, 14 e 15, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne todas as coisas, enquanto ele por ninguém é discernido. Então os que esperam no Senhor, se você espera no Senhor, minha irmã, além do que se pode ver através do discernimento espiritual, você vai além. Outra característica da águia é como as suas asas são enormes. Consegue penetrar nas nuvens escuras e chegar do outro lado onde o sol brilha. Ela não teme a tempestade, pois no momento que ela avista a chegada de uma forte tempestade, ela se agiganta aquelas asas. Ela agiganta as suas asas e as utiliza com força e voa com intrepidez para as grandes alturas. Lá do outro lado, ela paira e sobrevoa em perfeita bonança. O caminho de um homem com a mulher também encontra muitas tempestades. Não é? O relacionamento será ameaçado e vocês correrão muito perigo. São duas pessoas com temperamentos diferentes, criados de maneiras extremamente diferentes. Cada um tem o seu trauma, o complexo, preferências, picuinhas. Além das lutas internas que aflorarão com o tempo, haverá também as provações e privações externas, as crises financeiras, desemprego, enfermidades, desentendimentos, atrito com familiares de ambos. São os ventos fortes das tempestades que agitam e levam o casal a sofrer os efeitos catastróficos da tempestade. Mas como os dois vivem na confiança e apegados ao Deus vivo, podem voar como águias, glória a Deus, e desfrutar de tempos de refrigério.
e bonança nos braços daquele que aquieta a nossa alma, o Senhor. O caminho de um homem com a mulher é o nosso tema hoje, neste segundo dia. Eu estou expondo o meu livro, O Caminho de um Homem com a Mulher. Se você quiser adquiri-lo, você pode procurar lá na Livraria Vida, O Caminho de um Homem com a Mulher. E o caminho de um homem com a mulher deve ser como a águia no céu. Estamos falando agora aqui da águia, como que ela é, a nobreza dela, os seus voos, a sua bravura, a sua ousadia ao voar nas alturas. Não há nenhum casal que não passará pelos momentos de crise. O caminho de um homem com a mulher não acontece só na plataforma da paixão, beijos, elogios, intimidade. Entendeu aí, casalzinho? Este caminho é celebrado entre paixão e ira, entre beijos e grosserias, entre elogios e rispidez, intimidade e afastamento. Quando a crise vier, porque a qualquer momento ela vem, isso porque somos gente de carne e osso e não somos perfeitos. Sabe qual é o segredo? O segredo é voar um pouco mais alto e nos agasalharmos debaixo das asas do Deus onipotente. O Senhor é a nossa torre de libertação, povo de Deus. E Ele é o refúgio mesmo em meio à tribulação. Podemos contar com a sua salvação e com o seu cuidado. No Senhor, nele, encontraremos abrigo seguro em meio ao temporal. Por que muitos casais, até mesmo entre os crentes, quando vem o temporal não resistem? Causa mais tempestades e transformam ventos em tormentos? Porque não obedecem a Deus e ao invés de serem bênçãos para outros casais, tornam-se maldição. Não entenderam que o caminho de um homem com a mulher tem como objetivo socorrer a outros casais que não conhecem e não têm ainda o conhecimento e o compromisso com Deus. Entre muitas coisas que devem estar presentes na vida de um casal que tem uma aliança com Deus, é a ser bênção, ajudando os outros ao seu redor, para que aprendam sobre esperar e confiar no Senhor. O casal de águias de Deus, você, minha irmã, meu irmão, é um aliviador de tensões, é pacificador em meio às tragédias que assolam tantas famílias. Deus nos chama como chamou Abraão para ser bênção. Há sobre cada um de nós a responsabilidade de resgatar e restaurar as famílias. E isso porque Deus ama a família, pois é seu projeto. Outra característica da águia é que ela faz o seu ninho entre os penhascos para fugir dos seus predadores. O caminho de um homem com a mulher deve ser como a águia. É quase impossível, quando a águia faz o seu ninho lá em cima entre os penhascos, é quase impossível chegar até lá para perturbá-la ou abatê-la algum predador. O caminho de um homem com a mulher deve ser como a águia, que se protege, procura a sua privacidade, o mais distante dos seus inimigos. Neste caminho, o casal terá muitos ataques dos seus inimigos ferozes, que tentarão arruiná-lo. E o primeiro deles será a perseverança destes inimigos em tentar levar o casal a negligenciar a fundação bíblica sobre o matrimônio. A Bíblia deixa claro, gente. Deixa claro aqui, ó, que o casamento é uma instituição decretada, projetada por Deus para glorificá-lo. Quando os cônjuges vivem unidos e firmes no pacto que fizeram, isso retrata o relacionamento pactual de Cristo e sua igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Estou expondo aqui o meu livro, O Caminho de um Homem com a Mulher. Como deve ser o caminho de um homem com a mulher? Deve ser como a águia nos céus. O casal deve se proteger como a águia, que coloca o ninho lá nos penhascos. Ninguém pode chegar lá. Raramente chega um predador lá.
Não há como ter um relacionamento que perdure se não observar os seus inimigos. Um outro inimigo do casal águia, é a falta de comunhão. Sim, a comunhão com os irmãos, com a comunidade dos santos. Satanás fará de tudo para compelir você e seu marido e sua esposa a se afastarem da igreja. O desejo do diabo, desse predador das nossas almas, que quer destruir o teu casamento, o desejo dele é levar toda a família ao esfriamento espiritual, tirando-os da igreja. Ele abomina quando a família vai à igreja, pois é na igreja que toda a família adora com os irmãos, encontra os amigos com quem podem se abrir sobre o casamento, para que os outros possam ajudá-los em oração. Na comunhão com os irmãos, Deus vai vai dar uma palavra, levantar alguém para te abençoar, uma instrução para guiá-lo nas lutas. O caminho de um homem com a mulher é de Deus, sobre Deus, para Deus, por Deus. E quando o abandonamos, ficamos embaraçados. É o Senhor que edifica a casa, povo de Deus. Ele é o verdadeiro fundamento. Qualquer outra fundação é negligenciar a rocha em favor de construir sobre a areia movediça. Quando a Bíblia fala daquele homem que construiu a sua casa sobre a areia e outro construiu sobre a rocha, aquela rocha é a palavra. Aqui, ó, palavra de Deus. Na palavra de Deus aprendemos como deve o casal se relacionar, como deve assumir o seu papel individualmente e como buscar glorificar a Deus tanto individualmente como enquanto casal. Há uma frase que desde a minha adolescência eu ouvi o velho guerreiro Chacrinha declarar: quem não comunica se estrumbica. E é verdade que a falta de diálogo tem levado muitos casais à separação. A falta de diálogo com Deus e entre o casal é extremamente perigosa. Satanás quer que o casal deixe de se comunicar com Deus por meio da oração. Deseja também que o silêncio se estabeleça entre os dois. A comunicação transparente, sincera, aberta e cotidiana é a chave para que a família enfrente as suas crises, aflições, lutas. Quando o casal tem a capacidade de dialogar, cresce, tem saúde emocional, a alegria reina, os problemas são superados. Há um poder quando o casal, escuta bem, há um poder quando o casal, uma só carne, ajoelha-se e entrega a Deus os seus problemas. Hein? A Bíblia diz: se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa, pedirem qualquer coisa, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então o diálogo com Deus, com os membros da família, é uma chave para uma família vitoriosa que vence qualquer vendaval, tufão que se aproxima. Eu diria o seguinte: há poder no diálogo. Quando duas pessoas se casam, após um tempo, o casamento tende a entrar na rotina, é ou não é? É uma coisa que o casal precisa saber, é que num casamento há rotina e novidade. Mais de 80%, eu tenho falado com vocês aqui, eu tenho lhes dito que 80% é rotina. A rotina é um grande inimigo do casal, pois com o tempo pode gerar em ambos uma insatisfação tão grande, levando-os a uma crise irreversível. A tendência da nossa carne, da nossa estrutura pecaminosa, é querer inovar. A carne não se suporta. Por isso que vemos na sociedade o excesso de mudanças, não é? Porque atores, atrizes, cantores famosos, políticos famosos, estão sempre trocando de parceiro.
Porque chega um tempo em que a convivência se torna insuportável. Por que se torna insuportável? Exatamente, sabe por quê? Porque o homem vive em busca de algo para saciar sua sede, fome espiritual. E veja que mesmo você sendo crente, teve uma aliança com Jesus, vai ter assim algo faltando. E é normal. É o que Santo Agostinho disse. Senhor, Deus, o Senhor nos criaste para ti. E só nos aquietaremos, nossa alma só estará segura e aquietada quando estivermos contigo. Deus agiu com bondade, irmãos. Deus agiu com bondade ao prover o misterioso dom do sexo como forma de unir um marido e uma esposa de forma única. Sexo é a cola de um casamento saudável. Mas mesmo assim, muitos casais nunca estão muito longe de negligenciá-lo ou substituí-lo pela pornografia ou alguma outra coisa. A Bíblia exige que um marido e uma esposa mantenham o relacionamento sexual em todas as circunstâncias, à parte das mais extremas, desde que com consentimento e por pouco tempo para concentrarem na oração. Há épocas inevitáveis em que nada parece mais difícil do que buscar relação sexual e nada parece mais fácil do que negligenciá-la. Mas negligenciar o sexo é desobedecer a Deus diretamente. Negligenciar o sexo é destratar um dos maiores e mais indispensáveis dons de Deus. Eu quero continuar amanhã. Estamos expondo aqui na rádio o meu livro O Caminho de um Homem com a Mulher. E hoje eu falei especificamente sobre o caminho da águia nos céus. Eu quero terminar e amanhã eu vou continuar. Eu quero dizer o seguinte: viver a vida a dois é uma caminhada indevassável. Sim, é o que eu coloquei no livro aqui, quando eu coloco a foto minha de 26 anos, quando eu casei, e a de Gi. Eu bem magrinho, Giselda bem magrinha, linda, e eu escrevi aqui: dizer sim é assumir e assinar uma aliança de compromisso e seguir juntos numa caminhada indevassável. Aí debaixo aqui, quando Giselda assina aquele livro lá da ata, o casamento nosso foi civil, né? Os dois juntos. Não há uma explicação para o caminho de um homem com a mulher. Não pode ser automatizado. Glória a Deus por isso, hein? Então veja, você que está na sua casa me ouvindo, querido, amanhã nós vamos continuar com outras lições. Deus te deu essa esposa para você considerá-la, amá-la, valorizá-la. Deus te deu este marido para você cuidar, honrá-lo. Te deu seus filhos. Talvez tem pessoas que estão me ouvindo no programa nessa rádio aqui, vivendo uma situação terrível. Quem sabe você já está preparando para separar, ou talvez vocês já dormem separados. Meu Deus, dê uma chance a vocês. Deus pode fazer um milagre no teu casamento. Eu não consigo, pastor, meu coração está cheio de mágoa dele. Desarme-se. Deixa Deus fazer a obra no teu coração. Hein? Olha o que Jesus fez por mim e por você na cruz. Mas o senhor não sabe o que essa mulher me fez, o quanto ela me traiu. Ele me traiu. É porque o senhor, pastor Eugênio, não está na minha pele. Só quero falar para você aqui uma coisa. Jesus tem interesse em restaurar este relacionamento quebrado. Veja, quando há separação, quem mais sofre são os filhos. É pior a separação, é pior para alguns filhos do que a morte. Sabia disso? As marcas indeléveis
as ranhuras que ficam, as brechas, sangrando na alma. Repense. Eu vi um caso de muitos, como esse que eu vou citar agora, é bem quentinho. Uma esposa resolveu voltar para o seu marido, relevando muitos erros dele, apesar que ela também errou. E ela falou o seguinte: eu vou fazer isso por amor aos nossos filhos. Eles não merecem e nós não podemos, eu não posso adoecê-los. E ela já tinha vindo de um lar esbagaçado. Mas essa mulher sábia, mulher de Deus, ela tomou a decisão de reatar o relacionamento, o casamento, por amor aos seus filhos. Eu quero pedir você que está me ouvindo agora nessa rádio, para que você repense. Pense nos seus filhos. Tem gente que fala assim: ah, não, eu não vou voltar. Não vou voltar a manter meu casamento por causa de filho, não. Faça isso. Faça, você está destruindo a vida dos seus filhos. Faça por amor a eles. Faça por amor a eles. Eu sei que é difícil, mas peça a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz aqui em Romanos 5, que o Espírito Santo de Deus derrama em nossos corações amor, para que Ele derrame em seu coração amor. E quando você ama, aí sai da tua alma a bondade, a paciência, a benignidade, a longanimidade, domínio próprio. Você passa a ser diferente. O problema nosso é que nós estamos tão bombardeados pela mídia, por essa sociedade materialista, consumista, interesseira, que nós estamos esquecendo o que está aqui, ó, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. O nosso Jesus morreu na cruz, derramou sangue precioso para nos dar uma nova perspectiva de vida. Ele nos perdoou, Ele nos amou até o fim e foi até aquela morte de cruz por mim e por você. O caminho de um homem com a mulher tem de ter perdão. O caminho de um homem com a mulher tem de haver a reconciliação. O caminho de um homem com mulher, apesar que há romance, que há beijos, há momentos da intimidade, de celebração, mas há também indiferença, rispidez, rotina, monotonia, mágoa, ira, ressentimento, porque somos humanos, frágeis, pecadores. Mas o propósito de Deus para o casamento é que, apesar de tudo isso, haja perdão, reconciliação, que as almas partidas se reconciliem. O propósito de Jesus é que o seu casamento tenha celebração da vida. O que está acontecendo no teu casamento, na tua família? Morte, distanciamento. E é assim. Vocês já saíram da igreja lá, já abandonaram. Eu quero terminar e dizer o seguinte: volte para a sua igreja, peça ajuda. Não tem como a gente viver a vida a dois, a família, sem ter pessoas nos ajudando, sem estar em comunhão com a igreja, sem ter a orientação de um mentor, do pastor da tua igreja lá. Aquele que se isola, insurge-se contra a sabedoria de Deus. Meu irmão, eu quero falar com muito carinho com você, meu querido. Tire esse orgulho do teu coração. Tire esse orgulho. Você se isolou. Está aí com esse sentimento de raiva, culpando a igreja. Distanciou dos caminhos do Senhor. Volte. Amanhã nós continuaremos falando sobre esse tema que eu estou tratando essa semana aqui. Comecei ontem, falamos hoje, o caminho de um homem com uma mulher. Você pode comprar o livro na Livraria Vida, está lá já, R$20. Que Deus te abençoe. Até amanhã, neste mesmo horário, de 7. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma.
E você aprende que amar não significa apoiar-se. E que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco, ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem, pelo menos, dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que teve e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha.
Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare.